As doutrinas da graça, elas estão todas juntas. Algumas pessoas acham que podem crer em alguma doutrina dessas doutrinas e continuar ainda crendo na verdade do Evangelho, mas isso não é possível, não é viável. Quando nós não cremos numa das doutrinas da graça, essas doutrinas só expressam o que a graça é. Todas elas estão ligadas. Quando nós derrubamos uma em nossa incredulidade, todas caem junto e nossa crença fica sem nenhuma substância verdadeira, não é? Da graça e da verdade de Deus. Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista dos mais importantes, do último século, nasceu em 1905 e morreu em 1980. Então, um grande pensador, filósofo, escritor, existencialista. Ele dizia: se Deus existir, eu não sou livre. Eu sou livre, Deus não existe. Jean-Paul Sartre era ateu, mas eu admiro a conclusão que ele chegou. Jean-Paul Sartre, ao ler a Bíblia, ele conseguiu entender o que a Bíblia dizia, porque quando a Bíblia diz que o homem carnal não pode compreender as coisas de Deus, é que ele não pode de fato compreender espiritualmente as verdades de Deus. Não é que o homem natural tem um problema intelectual, que ele não consegue entender o que está escrito. O que está escrito é claro. Um homem ímpio pode ler e entender o que a Bíblia está dizendo, mas ele odeia o que a Bíblia está dizendo. Ele odeia o que a Bíblia diz a respeito do homem e o lugar que ela dá a Deus. Então eu tenho que admitir que Jean-Paul Sartre entendeu o que a Bíblia estava dizendo. Quando ele diz, se o Deus verdadeiro, se o Deus bíblico existe, eu não sou livre. Mas como ele, como uma água viva no mar, achava que ele era livre, então a única conclusão lógica que ele podia chegar era: Deus não existe. É muito pior quem sequer consegue entender o que a Bíblia diz. Diz que é livre e que Deus existe, porque apesar de não ser uma declaração tão chocante quanto a de Jean-Paul Sartre, ela é completamente ignorante e ilógica. Se o Deus da Bíblia existe, se Ele é soberano sobre todas as coisas, se o plano de salvação é o que a Bíblia diz, se a condição do homem é o que a Bíblia diz, então Deus, se existe, eu não sou livre. Ele chegou à conclusão certa no primeiro passo, e ele chegou à conclusão errada no segundo. Ele se sentia livre, como a água viva se sente livre no mar, porque ela não está presa no casco de um navio. Então, porque ela é levada pelas correntes do mar para lá e para cá, e como ela não está presa a nada, ela acha que ela é livre, não é? Só que ela está indo aonde as correntezas as levam. Ela não está indo aonde ela quer, ela está indo aonde a natureza dela, dentro daquele espaço em que ela vive, que é o oceano, é uma natureza tal que o mar leva ela para onde ele quer, mas ela se sente ali dentro da água. Então Jean-Paul Sartre se sentia assim, e ele disse: Deus não existe, e ele foi um famoso ateu e morreu assim. Mas há coerência nele. No Novo Testamento, a graça é uma palavra de importância central. Ela não é algo que as pessoas possam ter uma opinião superficial sobre ela e ainda assim ter entendido. A graça é a palavra-chave do cristianismo. É a palavra que abre a possibilidade de se entender tudo o que é o cristianismo, a revelação de Deus em Cristo. Na verdade, a graça é o assunto do Novo Testamento, é o assunto de toda a Bíblia. A palavra de Deus foi escrita, Deus se revelou para nós conhecermos a graça. É sobre isso que o Novo Testamento fala. É inacreditável estudarmos a Bíblia e não compreendermos isso. O Deus que é exposto no Novo Testamento, no Velho Testamento,
é o Deus de toda graça, é o que 1 Pedro 5,10 diz. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus de toda graça. E o Espírito Santo, não é? O Deus do Espírito Santo, Hebreus 10:29 diz, é o Espírito da graça. O Pai é o Deus de toda graça, o Espírito Santo é o Espírito da graça. E todas as esperanças que a Bíblia traz para nós, que a verdade de Deus traz para nós, como em Atos 15:11, é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, a graça é a palavra central. Aquele Senhor que sustentou Paulo com uma certeza bendita, que nós vimos ele dizendo em 2 Timóteo 1,12, eu sei quem tenho crido. A certeza bendita de Paulo, a firmeza, era a palavra de Deus em 2 Coríntios 12:9, dizendo, a minha graça te basta. Você não precisa mais do que isso, a minha graça é tudo. No dizer do apóstolo João, em João 1,17, quando ele vai falar sobre o Evangelho, ele diz, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que veio por meio de Jesus Cristo para o mundo? A graça e a verdade. É sobre isso que a Bíblia fala, é sobre isso que o Novo Testamento fala. Todas as boas novas acerca de Jesus para nós, como está em Atos 20:24, é o Evangelho da graça de Deus. É isso, essa é a verdade bíblica. A crença dos apóstolos na centralidade da graça no Evangelho era tamanha, que levou eles a desenvolverem um novo estilo de escrever uma carta. Eles substituíram, sabe, o convencional comum nos seus dias, salve, não é? Que era a saudação normal de todas as pessoas, para a salvação, graça e paz. As 13 cartas do apóstolo Paulo começam assim, que a graça de Jesus seja com vocês, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Porque eles compreenderam isso. Às vezes graça, misericórdia e paz da parte do Pai, de Deus Pai, de Cristo. E ao invés do usual a Deus, não é? Que nós mesmos ainda usamos, eles colocaram que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós. As cartas começam com a graça e terminam com a graça, e o que elas falam no meio disso, simplesmente é o desenvolvimento do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A carta de Pedro e de Judas e o Apocalipse tem saudações similares a essa, como 2 João 3. Todos os apóstolos, em todo o Novo Testamento, sabem que tudo o que eles têm a dizer é algo a respeito da graça de Deus. Na segunda carta de Pedro, ele termina de um modo diferente, um pouco diferente, mas enfatizando a mesma coisa. Ele diz em 2 Pedro 3:18, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é crescer em Deus? É crescer na graça. Crescer no conhecimento é crescer no conhecimento da graça de Deus. Quem não cresceu assim, não cresceu. Quem não conhece a graça, não conhece Deus. A graça e a verdade vieram a nós através de Jesus Cristo. Tudo que essas cartas dizem, de todos os apóstolos, ilustra, sabe? Aquilo que os apóstolos vão falar durante todo o tempo. Essa é a coisa fundamental da vida cristã. Sem a graça não existe evangelho. Sem as doutrinas da graça, o evangelho é falso. É uma mentira, é um engano. E com frequência, então, com toda razão, não é? A salvação é o tema do Novo Testamento. A salvação neotestamentária nunca é por outra fonte, como está em Efésios 2:5, 8, não é? É a graça de Deus que nos dá a salvação. É ela que opera a salvação em nós. E a finalidade da salvação é para o louvor da glória da sua graça. Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação, para louvor da glória da sua graça. Tudo que Deus faz é para exaltar a sua graça. Essa é a coisa fundamental. Isso está em Efésios 1:16.
Graça, então, contém na verdade, a palavra graça resume toda a teologia do Novo Testamento. Toda a teologia bíblica, a mensagem do Novo Testamento que nós estudamos vez após vez, é que Cristo veio ao mundo, nasceu, morreu aqui, da parte de Deus, para que a graça de Deus invadisse as nossas vidas, e nós agora recebemos a graça, como está em Romanos 5,17, 2 Coríntios 6,1, e nós devemos conhecer mais da graça, como está em Colossenses 1,6, e essa graça em nós não será frustrada, como Paulo diz em Gálatas 2,21, e nós vamos perseverar na graça, como está em Atos 13,43. Porquanto a palavra da sua graça tem o poder para vos edificar, é o que Paulo diz. A palavra da sua graça tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados, em Atos 20:32. A graça é o sumário e a substância do Evangelho. Se alguém não entender isso, se alguém não entender as doutrinas da graça, não entendeu o Evangelho. Não há salvação, não há conhecimento de Deus, não há crescimento espiritual, não há entendimento bíblico verdadeiro espiritual. A chave que abre o Novo Testamento, a chave que abre toda a palavra de Deus é essa, a graça de Deus, é essa doutrina. Essa é a única chave capaz de abri-lo. Se você não compreende a graça, você não compreende a Bíblia. Não há como. As pessoas vão jogar um texto contra o outro, elas não podem entender. Elas vão ficar confusas. Nunca as pessoas vão poder penetrar no significado da palavra de Deus sem essa chave, a graça de Deus. E essa é a razão porque muitas pessoas acham o Novo Testamento desconcertante, frustrante. Principalmente as cartas do apóstolo Paulo, não conseguem entendê-lo, ficam confusos. Veem textos claros, não podem compreender, não podem aceitar, porque ele não sabe nada a respeito da graça de Deus. Muitas pessoas religiosas ou pessoas ignorantes, muitas pessoas religiosas que são ignorantes a respeito da graça, eles pensam que o Novo Testamento é uma máxima de morais, uma máxima moral, e então eles veem que não é viável a aplicação de fato daquilo do ponto de vista humano na vida das pessoas. Outras pessoas, não é? Acham que podem por si mesmo e com a sua própria força viver. Isso chega a ser desconcertante. Viver a vida que Deus disse que é impossível o homem viver sem a sua graça. Nós não podemos sequer entender a palavra de Deus sem a graça de Deus. Infelizmente, o significado da graça não é mais apreciado hoje. Se você falar sobre as doutrinas da graça, as pessoas não a recebem com alegria. Isso é para nós vermos que nós estamos numa situação tão grave ou pior do que quando a reforma foi feita, há tantos séculos atrás. As pessoas não apreciam o significado da graça. Elas não aceitam, seus orgulhos ficam feridos, elas ficam ofendidas. Todo o orgulho humano é eliminado pela graça de Deus. As pessoas dizem que as doutrinas são perigosas. As doutrinas que levam as pessoas para o inferno não são perigosas. As doutrinas da graça, que são as únicas que podem, de fato, não é, salvar um homem, são perigosas. Não sei, só se é perigoso ser salvo, não é? Então, nos últimos 100 e poucos anos, esse tópico tem sido tão negligenciado, as doutrinas da graça, e tem sido tão mal manuseado pelas pessoas, que a clara compreensão da mesma, sabe, que foi um legado deixado para nós pelos reformadores do século XVI, no século XVII, os puritanos, até o século XVIII, foi completamente perdido. Há pessoas que simplesmente podem não saber nada. Eu conheço muitos pastores que fizeram um seminário e nunca leram um livro dos reformadores, nunca, sequer foi pedido a eles. Eles estudaram anos e não sabem nada sobre as doutrinas da graça. Então nós vemos as pessoas usar a palavra graça o tempo inteiro. Qual é o problema da igreja? A palavra graça é usada o tempo inteiro como a palavra soberania, mas só que elas estão vazias de significado. Você vai ver muito na igreja
as pessoas orando: Deus, concede-nos a ajuda da tua graça para fazermos isso ou aquilo, ou dá-nos graça para que possamos fazer isso ou fazer aquilo outro. Para muitos esse termo não quer dizer quase nada, sugere apenas algumas noções vagas, como uma celestial recarga de bateria para que nós possamos fazer as coisas que a gente pega numa oração. Para a maioria das pessoas, ela não significa nem isso. Para a maioria das pessoas, ela não significa nada. Se você chamar elas e falar: fala-me sobre a graça, dê a razão da sua fé, porque a graça é tão central no Novo Testamento, porque o Novo Testamento fala o tempo inteiro sobre isso, então as pessoas não vão ter nada para dizer. Enquanto isso, muitos praticam, em nome do cristianismo, formas de religião tão comum, que frustram e negam totalmente a graça de Deus. A maior parte das mensagens dos nossos dias negam totalmente a graça de Deus. Esse é o estado em que nós estamos. O moralismo liberal, que acha que o homem é capaz e é livre, e podia, se quisesse, obedecer, viver e ser santo, mostra a completa ignorância na qual nós estamos. E as pessoas acham que se alguém faz algumas coisas boas aos seus olhos, ele pode ser abraçado por Deus e aceito por Ele. A falha em compreender o significado da graça é a necessidade mais urgente dos nossos dias. E quando nós falamos sobre isso, nós percebemos que era mais urgente do que nós imaginávamos. Os crentes que anelam ver uma reforma, um verdadeiro avivamento, hoje, devem entender que somente através da redescoberta da verdade da graça de Deus, isso é possível. E se isso não acontecer nos nossos dias, não haverá nenhuma reforma, nenhum avivamento, a não ser um monte de heresias que nós podemos dar o nome que nós quisermos. Então nós precisamos perguntar, como se precisássemos começar tudo de novo: o que é graça? O que é essa graça que me carrega desde os tempos passados, que opera em mim agora e vai operar em mim por milhões e milhões de anos para frente? Opera nesse instante, não é, em que eu estou falando, e vai operar daqui a bilhões de eras, bilhões e bilhões de eras. Toda a bondade, o poder de Deus, que serão exercidos sobre a minha vida, agora, amanhã e daqui a séculos e séculos, farão através da sua graça. Então nós precisamos perguntar mais precisamente: o que faz da graça graça? O que faz a palavra ser aquilo que a Bíblia diz? O que é a graça pela qual nós devemos viver, como Paulo diz em 1 Coríntios, de 15 a 10, o que é graça de Deus? Algumas pessoas mostram uma definição, uma diferença entre graça e misericórdia. Ela serve para tentar ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais, mas elas acabam não sendo ideais no fim das contas, porque essas duas coisas estão tão ligadas que elas não podem ser separadas, e às vezes a separação atrapalha mais do que ajuda. Mas mesmo assim eu quero mostrar aos irmãos as definições comuns de graça e de misericórdia de Deus são formuladas mais ou menos assim: a graça de Deus é a bondade de Deus mostrada a pessoas que não merecem a sua bondade, merecem a sua ira, não merecem o seu favor, merecem ser destruídos. Pessoas que o provocam diariamente, pessoas que estão sendo seguras pelas suas mãos para não caírem direto na condenação, e que mesmo assim o provocam dia e noite. A bondade feita a essas pessoas é graça. Pessoas que merecem ser destruídas, que fazem tudo para inflamar a ira de Deus. Quando Deus exerce sua bondade, Ele está exercendo graça sempre a pessoas que merecem ser destruídas, ou seja, todos nós. Já a misericórdia é a bondade de Deus mediante a miséria, vamos dizer, a miséria que o pecado produziu no homem, a bondade de Deus manifestada diante da miséria
é misericórdia. Como eu digo, essas duas definições, elas não são muito boas, ou eu diria, não são ideais, porque no final nós vamos ver que essas duas coisas estão juntas. Nós não queremos de maneira nenhuma que ninguém entenda que a graça e a misericórdia são diferentes. Os seus significados se sobrepõem, e você não vai poder ver uma sem a outra. A graça de Deus sempre esteve em operação. Muitas pessoas pensam que a graça começa quando o homem peca, mas isso é completamente errado. Lá no Éden, quando o homem foi criado, a relação de Deus com o homem era uma relação de graça. Antes do pecado entrar no mundo, a relação de Deus com Adão e Eva era uma relação de graça. Eva, Adão experimentaram a bondade de Deus, não como reação aos seus méritos, visto que eles não tinham, não é? Eles não tinham demérito, mas eles não tinham méritos. A graça de Deus no Éden não era a resposta ao merecimento dos homens, por isso era graça. Apesar de não haver demérito, o homem não pode merecer ser criado. A criação é uma atitude de graça de Deus. O não ser não pode merecer ser. O não ser, o homem antes de ser criado, não pode merecer ser criado. O que não existe não pode fazer nada para merecer ser criado. A criação é um ato da graça de Deus. É um ato imerecido. Não é a resposta de Deus a mérito algum daquilo que não existia. Então, antes deles pecarem, o homem não merecia ser criado e ser colocado num jardim de prodigalidade de Deus, em que ele tinha todas as coisas maravilhosas e boas, vindas da parte de Deus, supridas por um Pai amoroso. Então, antes de pecarem, Adão e Eva viviam sobre a graça de Deus. Tudo que eles recebiam, eles não mereciam. Isso é para nós imaginarmos o que esse mundo hoje merece, não é? Os homens, sem nunca ter pecado, não mereciam. Como os anjos, ao serem criados, a relação de tudo de bom que Deus estava dando a eles era uma relação de graça. A obediência deles não era um ato meritório. Eles só fariam e cumpririam aquilo que eles foram feitos para fazer. É por isso que Jesus diz que um bom servo, depois de ter feito tudo, ele só fez o que ele devia ter feito. Ele não fez mais algo que merecesse alguma coisa, ele fez a sua obrigação. Não é mérito. Os céus proclamam a glória de Deus, não é o mérito do céu. Os céus foram criados para proclamar a glória de Deus. Ao proclamar a glória de Deus, estão fazendo apenas aquilo que deviam fazer e pelo qual foram criados. Então, os cuidados diários de Deus com Adão e Eva, as suas provisões, eram graça de Deus. Isso é importante, porque alguns teólogos acham que lá no Éden, a relação de Deus com o homem era uma relação da lei e não da graça. Era uma relação meritória, era como se as pessoas que estavam no Éden merecessem aquelas coisas de Deus, mas não. A relação de Deus com o homem tinha que ser a relação da confiança, não é? Na sua graça infinita, de infinita provisão para eles. Uma confiança infantil seria. Então, em Gênesis 2, 16, 17, nós lemos assim: o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem dela, certamente vocês vão morrer. Muitas pessoas têm uma ideia completamente errada. Um grande teólogo enxergou o centro desse versículo da maneira que todos nós devemos enxergar sempre, e não como o mundo provavelmente enxergaria. Com isso, Deus está dizendo: Deus sabe o que é bom para os seres humanos. Os seres humanos não sabem lidar com o que é bom e o que é mal. Se vocês comerem da árvore do bem e do mal, vocês vão ter que escolher entre o bem e o mal.
e vocês vão ser destruídos pelo mal, vão ser escravizados por ele. Vocês nunca vão se livrar do mal. Nessa relação de graça no Éden, Deus está dizendo para o homem: só Deus sabe o que é bom para os homens. Os homens não sabem sequer o que é bom e o que é mal. É por isso que a Bíblia diz que todos os homens são maus, e muitos não acham, eles não sabem. Essa relação com o mal os destruiu. Para desfrutar do bem, eles precisavam confiar na graça de Deus, na provisão de Deus, de que esse Deus gracioso daria por graça a ele todas as coisas. E se nós desobedecêssemos, nós teríamos que decidir minuto após minuto o que era bom, o que era mal, e o mal ia nos destruir. Vocês irão morrer. Vocês não podem lidar com o mal. O mal vai escravizar vocês, como fez com os demônios, e não há escapatória. Vocês nunca mais vão saber o que é bom. Vocês vão estar mortos para tudo que é bom. Ou seja, esse era o castigo. O castigo era a completa escravidão dos homens ao mal, por não confiar de que só Deus sabe o que é bom para os homens que ele criou. Em outras palavras, Deus queria, na não ingestão da árvore do conhecimento do bem e do mal, fosse uma confiança na sua sabedoria generosa. Os homens no Éden eram alvo da graça de Deus, não mereciam ter sido criados, porque ninguém que não existe merece alguma coisa. Recebiam todas as coisas da graça de Deus. Então Adão e Eva, tinha que confiar na sabedoria de Deus para conduzi-los em todas as coisas que eram boas e suprir todas as suas necessidades. A serpente falou 2 vezes com eles, isso foi o suficiente, não é? Ser uma violação da confiança no amor do Pai, e para descobrirem que tudo que eles tinham era fruto da graça de Deus. Todo ato da graça de Deus a partir desse momento passou a ser um ato de misericórdia. A graça, Deus não podia usar misericórdia com Adão e Eva, porque, como nós falamos, isso é só para ajudar. Eu falei que essa não era uma coisa ideal. A misericórdia é a bondade de Deus manifestada diante da miséria, e não havia miséria humana no Éden. Mas a graça é manifestada, além de ser no demérito, mas não só nisso, a não haver méritos, e eles não tinham méritos. O que eles recebiam de Deus no Éden não era a resposta de Deus a nenhum mérito, e nenhum ser merece ser criado, e nenhum ser fez alguma coisa antes de ser criado para merecer ser criado. Tudo tem que ser e tem que fluir dessa graça imerecida de Deus. Mas visto que o pecado entrou no mundo, a experiência da graça tem sido diferente. Ela sempre tem que estar junto com a misericórdia, porque agora a graça de Deus sempre é exercida sobre aqueles que não merecem e que são miseráveis, pecadores. E que agora, sim, a graça tem que se manifestar de uma maneira mais profunda, porque agora ela está operando no campo do demérito. Agora o pecado entrou no mundo, e quem não merece a bondade de Deus, agora merece a sua ira, agora merece a sua fúria. Nunca, antes de pecar, o homem merecia a bondade de Deus. Só que depois do pecado, ele, além de não merecer a bondade de Deus, ele merece a ira de Deus. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Visto que sempre o pecado traz miséria, agora a graça e a miséria estão unidas. Todo ato de misericórdia demonstrado a uma pessoa que está numa situação miserável, não é? Por causa do pecado, é um ato de misericórdia e graça da parte de Deus. Demonstra misericórdia, demonstra a graça de Deus. Então não há diferença real, elas estão sempre juntas. Todo ato de bondade de Deus para com o homem é misericórdia e graça. Então nós podemos facilmente abandonar as distinções aqui, não é? E na Bíblia acontece isso.
você vai ver as pessoas clamando por graça ou misericórdia e as palavras querendo dizer a mesma coisa. Então, nós podemos, se mantivermos separados, podemos ter uma ideia de que a graça parece mais gratuita do que a misericórdia, já que a misericórdia é uma reação diante não só do demérito, mas da miséria. Já a graça é diante daquilo que suscita a ira. Então, a graça seria mais, a gratuidade dela seria mais evidente, mas elas nunca operam separadas. E Deus, então, nunca é constrangido por nada a agir com bondade agora. Nós podíamos dizer que a miséria podia suscitar piedade, mas o pecado suscita a ira, e a miséria dos homens é por causa do pecado. Por isso a graça para os pecadores só pode ser entendida como a coisa mais gratuita de Deus para com os homens. Agora, a graça imerecida às vezes é condicional, e não é difícil entender, não é? Porque gratuito nem sempre quer dizer incondicional. Muitos dos atos de Deus são condicionais. Muitos dos atos de Deus descritos na Bíblia são condicionais. Por exemplo, quando Paulo diz em Efésios 6:24, a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Ele quer dizer que a graça que vem sobre os que amam Jesus não vem sobre os que não amam Jesus. É o que o texto quer dizer. Ou seja, essa graça que ele está dizendo aqui agora é condicional. A graça seja com todos os que amam o Senhor Jesus. Há um lugar que Paulo diz: todo aquele que não crê em Jesus seja maldito, seja anátema. Então, Tiago diz assim, por exemplo: Deus nos conceda graça maior. Deus se opõe aos orgulhosos, ele diz, Tiago, mas concede graça aos humildes. Ele quer dizer que há uma graça que vem sobre os humildes, que não vem sobre os orgulhosos. Isso pode deixar você, a princípio, confuso. Mas a graça condicional não é obtida em troca de esforços. Ela não é merecida. Graça imerecida é uma contradição. Sempre que alguém fala sobre merecimento, ele já jogou a graça fora, porque a definição da graça é a manifestação da bondade de Deus para quem não merece. Ninguém venha dizer que Deus tem que usar de graça com alguém, porque isso explode a definição de graça, destrói a definição de graça. Então a graça não pode ser merecida, mas nós vimos que às vezes ela é condicional. A graça é graça justamente porque todas as pessoas que recebem a graça não merecem receber. Eu vou usar um exemplo. Exemplos nunca são muito bons, porque é óbvio que eu não posso fazer o que Deus faz. Ou seja, eu vou falar sobre situações externas, mas Deus opera em nível interno do ser humano. Mas eu tenho um filho, Mateus, que já está na idade de dirigir. Eu posso dizer para ele: se você aprender a dirigir, eu vou te dar um carro. Aprenda a dirigir e eu vou te dar um carro. E amanhã eu posso... É brincadeira, hein, Matheus? É só um exemplo. Não adianta aprender a dirigir, que eu não vou te dar o carro, né? Então, ficamos entendidos aqui. Isso aqui é a mensagem. Se você aprender a dirigir, eu te dou um carro. Amanhã eu posso acordar de manhã e falar: Mateus, levanta, eu vou te ensinar a dirigir. Senta aí, vamos dirigir. E ele aprende a dirigir, eu ensinei ele a dirigir e dou o carro a ele. Eu impus uma condição: ele vai ganhar um carro se souber dirigir. Eu ensinei ele a dirigir para ele ganhar o carro. É óbvio, como eu falei, esses exemplos são sempre pífios, porque nós estamos falando de coisas externas. Então graça condicional não é a mesma coisa que graça merecida, porque graça merecida é uma contradição. Então como pode ser isso? Pastor, como isso pode funcionar? Parte da resposta a ser dada aqui é que quando a graça de Deus é prometida com base numa condição, a graça de Deus
faz aquela condição acontecer, Ele opera aquilo que Ele exigia. A graça realmente era condicional, mas a graça provê as condições que Ele estava exigindo. Como nesse exemplo mal feito, eu exigir que o Mateus, para ganhar um carro, tivesse que aprender a dirigir, e eu mesmo ensinei ele a dirigir. É óbvio que eu não posso operar nas profundezas do Mateus para ele acordar sabendo dirigir. Este é o exemplo bíblico do arrependimento como condição para receber a salvação. Para receber a salvação, a graça da salvação, o homem tem que se arrepender. É óbvio que o arrependimento é uma condição. Se um homem não se arrepende, vai para o inferno. Só os que se arrependerem estão salvos. Então a Bíblia diz em Atos 3,19: arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Arrependam-se e voltem, para que os seus pecados sejam cancelados. Essa é a condição. Vocês devem se arrepender e devem voltar de si mesmo e do mundo para Deus, e então vocês vão receber o perdão de Deus. Mas o próprio arrependimento é uma dádiva da graça de Deus. Ele exige o que Ele dá. Isso é que fez com que toda a controvérsia entre Agostinho e Pelágio começasse, porque Agostinho disse: Deus exige de nós as dádivas que Ele nos dá, e é o que a Bíblia diz, e por isso é graça, e por isso há essa ênfase. Atos 11:18 diz assim: Deus concedeu arrependimento para a vida, até para os gentios. Quando os apóstolos viram os gentios se arrependendo, ele diz: caramba, Deus também concedeu a eles o arrependimento. Deus deu essa graça a eles também. Eles estão se arrependendo. Deus concedeu arrependimento para a vida, para a vida eterna. A vida eterna flui da graça de Deus. Ninguém tem essa vida sem arrependimento. Deus concede o arrependimento para que eles tivessem vida. E também no 5:31 a Bíblia diz: Deus com sua destra o elevou a príncipe e salvador. Quem? Jesus, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos seus pecados. Deus deu a Israel o arrependimento e depois Ele deu a remissão dos pecados. A graça impõe condições que ela satisfaz. Em 2 Timóteo 2:25, a Bíblia diz: Deus lhes conceda, Paulo está dizendo, o arrependimento. Deus tem sua voz, levando-os ao conhecimento da verdade. A minha oração é que Deus dê a vocês o arrependimento, é que Ele opere o arrependimento. Então João Calvino cita Agostinho a esse respeito e diz assim: a boa vontade do homem precede a muitas dádivas de Deus, mas não a todas. A própria vontade precedente é uma dessas dádivas. É a verdade. A liberdade de Deus não é reduzida quando Ele torna algumas das suas graças dependentes de condições. Isso não anula a graça. Por quê? Porque é a sua graça que concede aquilo que os homens, aquilo que é exigido dos homens para a salvação. Ele concede o arrependimento. Ele é o autor da salvação. Ele traz o homem a Cristo. Então a graça, em resposta à graça, ainda é graça. Se tudo que é exigido é o próprio Deus que dá, é por isso que Paulo diz: não há nenhum mérito. Nós somos salvos pela graça. Não me venha dizer que qualquer coisa na salvação fluiu de algum homem natural. Senão, ele não tinha sido salvo pela graça, ele tinha sido salvo pelos merecimentos. Ele não tinha sido salvo em Cristo, tinha sido salvo em si mesmo. Deus deu Cristo para nos conceder o arrependimento, nos conceder essas dádivas. A liberdade está no cerne do significado da graça bíblica. Graça é algo imerecido. É dada a alguém que não tem nenhum mérito, não é? Tem pouco mérito, não tem mérito algum. Essa é a liberdade de Deus. Eu poderia trazer de volta a frase de Jean-Paul Sartre: se Deus existe, eu não sou livre. Ele disse: eu sou livre, Deus não existe. Mas a conclusão é:
Deus existe e eu não sou livre. Só Deus é livre. E a graça é uma dádiva do Deus livre, que Ele concede livremente. Ser Deus é ser livre. Ser Deus é ser livre. Até um ateu conseguiu entender isso, de tal maneira que, ao não querer dizer que Deus era quem Ele era, preferiu dizer que Deus não existia. Mas pelo menos ele foi até o fim de uma conclusão lógica. Se o que a Bíblia diz é verdade, só Deus é livre. E como ele odiou a ideia, ele disse: Deus não existe. E agora, ele já deve ter se encontrado com Deus para discutir o assunto e descobrir a liberdade de Deus. Em primeiro lugar, quando Deus se revela a Moisés, quando Deus se revela de maneira poderosa a Moisés, Ele se define como o absolutamente livre. Essa é a definição de Deus, o absolutamente livre, doador de toda a graça. É a definição de Deus. Moisés queria ver a glória de Deus. Moisés, em Êxodo 33:19, ele disse: peço-te que me mostre a tua glória. Quero ver a tua glória, Deus. E a primeira resposta de Deus a essa oração, a maneira que as pessoas podem ver mais a glória de Deus, é dada a Moisés numa revelação verbal e não numa revelação visual. Deus diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Eu sou o Deus soberanamente livre. Essa é a revelação mais profunda da glória de Deus. Ser Deus é ser livre. Quando Deus diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, Paulo repete isso em Romanos 9, não é? Cita o texto. Ele quer dizer: eu sou livre para demonstrar graça. Eu demonstro graça livremente. Eu demonstro graça quando eu quero, aonde eu quero, para quem eu quero. Se você perguntar: quem são aqueles, Deus, que têm as suas misericórdias? Quem são esses? A resposta dele é aqueles de quem eu tiver misericórdia. Deus, quem receberá a sua graça? Receberá quem eu desejar manifestar a minha graça. Sou livre. Sou um Deus livre. Mesmo antes do pecado, não devia nada a ninguém. Não devo. Eu sou um Deus completamente livre, soberano, para demonstrar a minha graça, a minha bondade. Em outras palavras, Deus não olha para fora do seu próprio ser para decidir pôr a sua graça em ação. No fim das contas, a graça nunca é constrangida, nunca alguém fez algo ou está sofrendo algo que leva a Deus a manifestar a sua graça. Ele diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu me compadecer. Essa é a verdade de Deus. Isso é que expressa Deus. Paulo em Romanos 9, como eu disse, repete isso no versículo 15. O estudo da liberdade, da graça de Deus é a única coisa na qual todo o mais está ancorado. Quem tropeça aí não entende mais nada a respeito da graça. As orações: Deus, me cobre com a tua graça, não pode entender. Não pode entender, perdeu a chave do Evangelho, perdeu a chave da verdade. Então Paulo cita: e Deus respondeu a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então a conclusão, né, daquilo que Deus queria ensinar a Moisés, e Paulo está ressaltando lá, citando Êxodo 33:19, é uma declaração solene da natureza de Deus. É uma proclamação da sua glória. Moisés tinha pedido: me mostre a sua glória, a minha glória, Moisés. Eu sou Deus soberanamente livre. A primeira demonstração da glória de Deus a Moisés foi uma revelação verbal daquilo que o definia, daquilo que definia a sua glória infinita, a glória de Deus, da sua natureza essencial.
de ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, a parte de qualquer constrangimento originado fora da sua vontade. Isso é a essência do significado do nome Deus na Bíblia. Esse é o seu nome. Ele estava revelando quem Ele era. O eu sou. Eu sou livre, soberanamente livre. Assim, no centro da autorrevelação de Deus, o ponto fundamental do qual nós podemos conhecer Deus está a declaração de que Ele é livre, na forma em que parte a sua graça. Ele é completamente livre. Nada nunca o constrange. Essa liberdade pertence à essência do que significa ser Deus. Por isso que Jean Paul Sartre, ao entender o que a Bíblia diz, disse: Deus não existe. Não vejo mérito em ele dizer isso, mas é terrível alguém ler a Bíblia e dizer: isso não é verdade e Deus existe, porque a pessoa inventou um Deus. E pelo menos Jean Paul Sartre não quis inventar outro. Ele disse: Deus da Bíblia, o Deus que a Bíblia diz, não existe. E o homem que diz isso, é óbvio que Deus não concedeu a ele a graça do arrependimento. Sabe, Deus é misericordioso para com quem Ele quiser. Ele não está limitado pela maldade de ninguém. Você não acha isso maravilhoso? Algumas pessoas ficam preocupadas com isso. Se a graça de Deus tivesse que ser suscitada, não poderia ser graça, mas a bondade de Deus, por algo de bom nos seres humanos, todos nós íamos para o inferno. Um evangelho desse pode ser bom. O que a Bíblia diz, da essência do que significa ser Deus, é que Ele pode ser misericordioso para quem Ele quiser. Ou seja, Ele não está limitado pela nossa maldade. Ele não vai ter que mandar todos nós para o inferno, porque a nossa maldade não pode limitar a sua graça. Porque se a nossa maldade pudesse, todos nós estávamos perdidos. A graça de Deus não diz que algumas pessoas que boas na terra, que iriam para o céu, não vão por causa dela, porque Ele exerce misericórdia para quem Ele quer. Diz que sem ela, todos nós iríamos perecer. Ele tem misericórdia de quem Ele quiser. Isso quer dizer o quê? Que a maldade dessas pessoas não pode restringir a sua graça, porque a sua graça parte de dentro dele e vence a nossa maldade. As doutrinas da graça é um grande encorajamento para todos os pecadores. O pior dos pecadores, todos os seres humanos podem ser salvos, se assim Deus quiser manifestar a sua graça. É maravilhoso pensarmos que a nossa maldade não pode impedir Deus de nos salvar. É maravilhoso saber que todos vão ser salvos por graça. Graça doadora de vida, é graça sempre livre, gratuita. O apóstolo Paulo em Efésios 2, 4, 6 diz: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Então ele para e diz: pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou, Ele volta com Cristo, e com Ele nos fez sentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. O ato divino decisivo na conversão é que Deus nos deu vida em Jesus Cristo. Paulo está dizendo: quando nós estávamos mortos, Ele nos deu vida em Cristo. Quando ainda estávamos mortos em nossos pecados, em nossas transgressões, Ele não nos deu vida, porque nós estávamos fazendo coisas que agradaram a Ele. É o oposto. Em outras palavras, nós estávamos mortos para Deus, numa situação muito pior. Eu disse no início, a relação de Deus com Adão e Eva no paraíso era uma relação de graça, porque o ser humano não merecia ser criado. Tudo que eles recebiam era imerecido, apesar de não haver miséria, demérito. Porque um ser que não existe não pode fazer nada para merecer existir. Ele não existia. Mas agora os homens estavam mortos para Deus, fazendo tudo para despertar a ira de Deus. Paulo diz: Ele nos deu vida em Cristo, quando nós estávamos assim, mortos, fazendo tudo para irá-lo, para nos destruir. É assim que nós fomos salvos. Não foi a resposta a algo bom. É por isso que ele para no meio. Sabe?
e dá um brado. Paulo está dizendo: nós éramos indiferentes, nós não tínhamos interesse espiritual, nós não queríamos ser santos, nós não nos interessávamos por Deus, pelo Deus verdadeiro, não tínhamos gosto pela beleza de Cristo, não queríamos ser como Ele, estávamos mortos para tudo que importa, estávamos mortos para tudo que é bom, estávamos mortos para tudo que Deus ama. E então Deus agiu incondicionalmente, antes que pudéssemos fazer qualquer coisa para sermos vasos adequados para a sua graça, o que é óbvio anularia a graça. Paulo diz: Ele nos deu vida, nos despertou de forma soberana, nós estávamos mortos e fomos tirados da morte para enxergarmos a glória de Deus. E as pessoas perguntam a Paulo: e aquelas pessoas que não enxergaram? Paulo responde em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça para eles a luz do Evangelho da glória de Cristo. Estão mortos, estão cegos. Se Deus não fizer algo, irão perecer em seus pecados. São maus, como todos os seres humanos. Os sentidos espirituais deles estão mortos, como os nossos estavam, quando nós fomos salvos. Então o versículo 4 lá do nosso texto diz: misericórdia, Deus, por causa do seu amor e das suas muitas misericórdias. Ou seja, Deus nos viu na condição de mortos, miseráveis, suscitando sua ira. Observou o terrível salário do pecado: morte, miséria. Só que essa miséria é provocada por tudo aquilo que desperta a ira de Deus, nossa maldade. Então as suas riquezas da sua misericórdia transbordaram sobre a nossa miséria. Mas o mais extraordinário do texto é que quando Paulo está falando sobre isso, ele interrompe o fluxo do seu pensamento, a fim de inserir isso: pela graça sois salvos. Deus nos deu vida em Cristo, pela graça sois salvos. Ele para e diz, explode: Ele nos ressuscitou, nós estávamos mortos. Paulo dirá isso outra vez no versículo 8. Então, porque ele interrompeu o seu pensamento para injetar esse brado, inserir a expressão? Porque o foco estava na misericórdia de Deus, por causa do seu muito amor, da sua grande misericórdia que Ele teve para conosco. Ou seja, estávamos no estado miserável, de morte, quando estávamos mortos. Então Paulo faz um desvio para nós entendermos que a misericórdia e a graça de Deus é uma expressão sempre que estão juntas. Ele reconhece a oportunidade perfeita, ao ressaltar a nossa miséria e morte, o brado da graça de Deus. Ele estava descrevendo o nosso estado antes da conversão, e ele percebe, e ele quer que eles percebam que os mortos não podem satisfazer condições. A ideia de que alguém mereceu, ou que fez alguma coisa para receber a graça de Deus, da salvação, é ridícula. É como eu ir no cemitério agora e falar para as pessoas: quem quiser ressuscitar, levanta o dedo. Paulo quer dizer exatamente isso. Mortos não satisfazem condições, estão mortos. Caso vivam, para o morto que está agora no cemitério viver, vai depender de um ato fora dele, de um ato soberano. Não vai depender de nada que ele possa fazer. Está morto. Qualquer condição que você coloque para ele sair dos mortos é ridícula, mesmo levantar um dedo. A menor condição torna impossível ele ressuscitar. Então, no próprio cerne, da graça de Deus, Paulo introjeta isso. O ato divino é totalmente incondicional. É Deus ressuscitando um morto. Então ele quer dizer, por isso ele grita no meio: pela graça sois salvos. Ele está dizendo: vejam, foi a graça de Deus, é tudo por graça, vocês estavam mortos, Ele tem misericórdia de quem Ele quiser. Essa é a definição de Deus, que Ele revelou a sua glória. Não podiam fazer nada, foi misericórdia, foi de fato. Por quê? Porque a sua situação é deplorável, você era como um defunto que estava fedendo em decomposição. Então é misericórdia, mas você não podia satisfazer nenhuma exigência, é graça. Então ele brada: pela graça sois salvos. Então ele quer
enfatizar que o cerne do que ele quer dizer com a graça. Por isso ele dá esse brado. É como uma pessoa ressuscitando dos mortos. A graça que elege é uma graça livre. Paulo diz em Romanos 11:5: haja também, hoje também há um remanescente escolhido pela graça de Deus. Em outras palavras, a existência de um remanescente entre os seres humanos que irão ser salvos. Esse remanescente existe por causa da graça de Deus. Haja também, hoje também há um remanescente escolhido pela graça, eleição pela graça de Deus. Em outras palavras, a eleição da parte de Deus a nós, o fato de Deus escolher homens para manifestar a sua graça, essa eleição é uma eleição da graça. Paulo diz, é a escolha feita por Deus, livre, autônoma, sabe? E Paulo quer deixar isso bem fixado. Em Romanos 11:6 ele diz: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria mais graça, porque as obras destroem a graça. A graça é o favor imerecido. E se houvesse obras nas quais Deus respondeu, então Paulo diz da maneira mais clara possível: se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Se a salvação derivasse de alguma coisa que o homem fez, ou de uma coisa boa no ser humano, então nós temos que esquecer a graça. É por isso que a graça está no cerne, é por isso que as cartas começam: a graça de Deus seja com todos vocês. É por isso que elas acabam: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre vocês. Não há salvação fora disso, não há evangelho fora disso. Põe isso na mente de vocês. É o que ele quer fixar com as suas cartas, todos os apóstolos. E Paulo, para não deixar a menor dúvida, diz em Romanos 4:4: ora, para o que trabalha, seu salário não é considerado segundo a graça, mas segundo a dívida. Se alguém fez algo para merecer, então o que ele recebe é um salário, não é a graça de Deus. Deus ficou devedor, não era mais livre. Então Paulo ressalta a gratuidade da graça ao contrastá-la com as obras. Se as obras dos homens obtêm a salvação e criam o remanescente, elas não seriam mais pela eleição da graça de Deus. E o que começaria com uma eleição autônoma, gratuita e incondicional, já não era mais graça de Deus. Me avisaram lá, tempo acabou. A graça de Deus não é algo que operou ontem em mim e opera nesse instante. É algo muito maior. Quando Deus diz, Deus está dizendo que Ele é uma fonte. A gratuidade da sua graça tem uma fonte inexaurível, flui dele, e Ele é um ser infinito. Ele é um Deus livre. Deus é zeloso em ser visto como uma fonte inesgotável de graça e misericórdia, de vida, de poder, de alegria. Então em Ezequiel 39:25 ele diz: terei compaixão de toda a nação de Israel e serei zeloso pelo meu nome. Ele é zeloso para que o mundo perceba, sabe, que Ele não possui deficiências. A nossa salvação não é por causa de alguma coisa em nós, é para o louvor da glória, da graça dEle, para mostrar como a graça dEle é maravilhosa, infinita, sua misericórdia, como Ele é perfeito. Ele não possui deficiências como nós, para que alguma pessoa precisasse fazer algo para suprir. Essa é uma característica nossa. Ele é sempre benfeitor, e nós sempre somos beneficiados, eu e você. Ele nunca é constrangido a fazer o que faz. Ele permanece livre para sempre. Só Deus é livre, e é livre para sempre. Isso que significa ser Deus. Isso é o significado de ser Deus. E Ele é zeloso em preservar e mostrar isso através da salvação. Quando Moisés pede para mostrar a sua glória, ele diz: Moisés, antes você quer uma demonstração da minha glória, uma visão, eu vou te revelar algo muito maior. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Eu sou soberanamente livre. Essa é a glória. Essa é a glória que você tem que ver. Paulo fala das riquezas da sua graça em Efésios 2:6 e 7.
Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Jesus Cristo. Para encerrar, duas coisas maravilhosas aqui. A primeira é o propósito da salvação. A salvação não é porque os seres humanos são valiosos. Deus criou homens e homens e anjos estarão no inferno. O propósito da salvação é o derramamento divino da sua generosidade em riquezas de graça infindável, para que elas sejam louvadas por todos os séculos. E a Bíblia diz que a sua graça é tão inexaurível que Ele vai levar toda a eternidade para mostrar a nós a infinita bondade e graça que flui do seu coração. Paulo diz, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Deus nos deu vida e segurança em Cristo, e agora Ele colocou a gente debaixo dessa poder da sua graça. E a Bíblia diz que essa graça é tão grande que Deus levará toda a eternidade para mostrar ela a nós. As incontáveis eras futuras vão existir durante toda a eternidade para Deus mostrar a sua graça infinita sendo derramado em alegria e gozo perpétuo na sua presença para todo sempre. A graça de Deus é tão infinita que só eras sem fim poderão ser usadas para Ele mostrar essa graça eterna, porque esse é o tempo que Ele vai gastar para derramar as provisões infinitas da sua bondade e gozo que Ele tem em si mesmo, que não vem de nada e nem de ninguém, sobre as nossas vidas. Deus é infinito, Deus é autossuficiente. Do Senhor vem a salvação. Amém, queridos? Se nós não entendermos isso, todo o resto do Evangelho é uma religião vazia de significado, porque ela é vazia de Deus, porque se tirou Deus dela, só que de uma maneira mais mentirosa que a de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre disse: Deus não existe. Algumas pessoas tentam criar um outro Deus e colocar no lugar do único Deus que existe, o Deus de toda a graça. O Deus, quando a Bíblia diz o amor de Deus Pai, porque em amor Ele nos elegeu para Ele antes da fundação do mundo. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação que o Espírito Santo traz a nós ao operar a graça de Deus dentro de nós, trazendo arrependimento, trazendo contrição, trazendo novo nascimento, operando todas as coisas que Deus exigiu. A graça provê tudo que ela exige, e Deus é soberanamente livre. Essa é a definição daquilo que Deus é. Vamos ficar de pé.